Vocês já viram que estreou a nova temporada de Black Mirror na Netflix? Será que depois daquela sexta temporada que pra mim se perdeu da crítica tecnológica e foi mais pro lado do terror, essa sétima temporada vai voltar às suas origens? Nesse vídeo eu quero analisar e comentar sem spoilers o que eu extraí de cada episódio e também falar se essa temporada voltou para a grande essência do Black Mirror. E pessoal, mesmo que você não tenha assistido as outras temporadas ou visto só alguns episódios, você pode assistir essa temporada porque cada episódio tem uma história diferente, mas tem um episódio exceção que eu vou contar para vocês nesse vídeo. O primeiro episódio chama Pessoas Comuns e vai contar a história de um casal, Amanda e o Mike, desesperados para achar um tratamento para o tumor da Amanda. A empresa Rivermind ela apareceu ali como uma salvadora para fazer uma transferência de consciência enquanto os médicos retiravam o tumor da Amanda. Porém, para manter essa consciência no servidor ativa, eles teriam que pagar um streaming de $300 por mês. E no desespero, a família aceitou. Contudo, com o tempo, eles não tinham mais como pagar. E a empresa ia criando cada vez mais problemas no plano atual para os clientes ficarem fazendo upgrade cada vez mais caros. E isso vai combinar em decisões drásticas e também vai levar a gente à reflexão de que alterar as leis da natureza tem grandes consequências. E para mim esse episódio é uma crítica de novas tecnologias invasivas que estão prometendo curar doenças incuráveis. E é exatamente isso que o episódio vai explorar dentro daquele contexto moderno, que tudo na vida tem um custo e quanto maior o trabalho, maior será o preço. E além disso também explora os streamings atuais com anúncios irritantes toda hora, para fazer você pagar assinaturas cada vez mais caras. Outro tema abordado é sobre aplicativos e programas que você assina sem saber os verdadeiros termos de adesão. Primeiro, eles apresentam o benefício e depois o custo. Eu interpretei ali como uma forma de lavagem cerebral que a gente é condicionada a ficar cada vez mais dependente de algum produto virtual. O segundo episódio é o Bad Noor, em que uma antiga colega de escola, a Felice, ela começou a trabalhar na mesma empresa, Bad Noor, que a Maria trabalhava em criação de receitas. Inicialmente a Maria não queria que ela trabalhasse lá, porque elas não se davam muito bem, e a Felice era a esquisita da escola, e ela também era um gênio da computação. Aos poucos as coisas vão ficando cada vez piores no ambiente de trabalho, conforme a Felice ela se torna uma queridinha da empresa, e as pessoas começam a se afastar da Maria. No começo desse episódio, você vai ficar se perguntando: cadê a crítica tecnológica? Mas da metade para o fim, tudo vai ser explicado. Esse episódio vai tratar de temas como o bullying escolar pode se transformar uma verdade quando as pessoas começam a acreditar naquilo que é falado de você. E nos dias atuais, com a tecnologia, não é mais unicamente no mundo da escola. Agora temos perigos reais das deepfakes, que são vídeos falsos ou montagens realistas que as pessoas criam usando o seu rosto, a sua voz, e podem fazer tudo o que quiser, suborno, golpes ou exposição indevida da sua imagem. E esse episódio me trouxe muita reflexão, porque é o que estamos vivendo. Quem assistiu e não entendeu muito do conceito, pesquisa perigos das deepfakes. São novas realidades que podem ser criadas pela tecnologia e tem muita gente se dando mal. Esse episódio é muito bom e tem vários plot twists bem chocantes no final. E é claro que no episódio eles vão criar toda uma trama misticista, parecendo magia negra, mas a magia mesmo é através da tecnologia. O terceiro episódio ele está sendo considerado como uma continuação do estilo de San Junipero e tem várias semelhanças em relação tanto aos personagens quanto às tecnologias usadas. Esse episódio, chamado Hotel Revier, é sobre uma refilmagem high-tech de um filme clássico que transporta uma estrela do cinema para outra dimensão. Os personagens do filme foram criados por inteligência artificial e eram lá da década de 50 com filmagem preto e branco. E dentro dessa realidade, a atriz Brandy terá que se virar para sobreviver. O episódio fala de realidades simuladas, muito semelhante às criações de filmes por inteligência artificial e, por exemplo, os live actions, que se vocês pesquisarem, estão cheios agora nas redes sociais. E eles estão recriando os desenhos animados da Disney em personagens humanos em uma coisa mais idealizada. E assim como San Junipero, esse episódio ele adquiriu um tom mais romântico em relação aos outros episódios que eu estou analisando aqui com vocês, que para mim foram mais pro lado da crítica da tecnologia. E uma coisa contemporânea é a forma como a empresa He Dream estava produzindo o filme.
E eu tava pensando esses dias, vendo essas live actions no TikTok, que daqui a pouco não vão mais contratar atores para trabalhar um filme. O ator ele venderia os seus direitos de imagem e os produtores fariam toda a produção pela inteligência artificial. E com isso eles iriam economizar dinheiro com equipe, com cenário, com salário. E para mim essa é uma realidade assustadora. Também tem um ponto que eu acho que muita gente não pode ter interpretado, é que esse episódio faz uma possível alusão a namoro virtual, em que no namoro virtual você não tem um contato físico no mundo material, mas você sente sentimentos reais, mesmo sabendo que tudo aquilo pode ser uma mentira, como aconteceu com a atriz Brand no filme Hotel Rivière. O quarto episódio é Brinquedo. O cenário vai se passar em um futuro próximo, em que um assassinato em Londres, que nunca tinha sido desvendado, aponta para um suspeito estranho em um jogo dos anos de 1994 que abriga uma sociedade de formas digitais. E esse episódio eu achei que ele foi mais pro estilo da sexta temporada, sobre casos criminais, mas ao mesmo tempo ele conseguiu não se perder da crítica da tecnologia. A gente vai ver novamente o ator Will Potter num personagem do programador Colin Hitchman, que vocês vão lembrar do filme Bandersnatch, e essa história também me lembrou em vários aspectos a Bandersnatch, principalmente em relação ao personagem principal, que tinha uma obsessão por jogos virtuais. E para mim esse episódio explorou os riscos dos vícios e da dependência virtual, a um ponto que as pessoas se tornam cada vez mais apáticas e sem sentimentos em relação aos outros seres humanos. O psiquiatra Augusto Curry, ele discute esse tema em algum dos seus livros, que a gente está vivendo em um sistema cartesiano, em que somos expostos a tantas informações e imagens o tempo inteiro, por conta dessa tecnologia, que o número de mortes que a gente vê no jornal está cada vez mais se tornando números sem significado, a um ponto que não te assusta ou te choca mais. E o personagem Cameron, ele chegou a amar mais os seus jogos do que outro ser humano, ao ponto que ele não sentia pena nem empatia pelo seu próximo. E eu também vejo uma crítica para os jogos de videogame e computador que são violentos. O personagem Colin, ele aborda isso falando que o ser humano joga como uma forma de escapismo para poder descontar emoções internas como a raiva e a agressividade. E é claro, pessoal, que uma pessoa pode jogar esses jogos e não ser agressiva, mas é um fator de risco principalmente para uma criança que tenha problemas na escola, não tem controle emocional, ou até mesmo um adulto que tem algum transtorno, em que essa pessoa pode confundir as coisas e replicar esses comportamentos no mundo real. E tem vários estudos que sugerem que existe uma influência nos comportamentos. O quinto episódio, Elegy, conta a história do Philip, um homem que era fechado e isolado. Ele recebe uma ligação de um representante da Elegy informando que a Carol, a sua ex-namorada, faleceu e que a família dela gostaria da ajuda dele para criar um memorial imersivo de uma nova tecnologia. Ele aceita participar desse programa e ele vai fazer uma viagem imersiva com a tecnologia Elegy pela sua memória. E essas memórias se passavam lá na década de 90, um tempo em que não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje e estava ainda nos primórdios da internet. Então, as pessoas registravam seus momentos por meio de fotos de câmeras fotográficas. E para mim foi um episódio bem emocionante e eu tive como interpretação de que hoje em dia a gente está mais preocupado em tirar fotos do que viver os momentos e prestar atenção nos detalhes. Tudo é foto, tudo é stories, principalmente para quem é influenciador. Se você acompanha algum influenciador, vocês vão saber o que eu tô falando. É 24 horas filmando e tirando fotos do seu dia, mas as pessoas não param para ver como estão as pessoas ao seu redor. O Felipe, apesar de ter tirado um monte de fotos com a Carol, ele não lembrava mais do rosto dela. E as fotos que ela estava presente, ele cortou ou passou tinta no rosto dela. Hoje a gente já tem tecnologias para fazer montagens, tipo a borracha mágica do Canva. Uma pessoa que estava do seu lado simplesmente desaparece. E conforme ele começou a analisar as fotos, ele viu que o seu antigo amor tinha dado vários sinais de que ela não estava feliz e ele nunca tinha percebido. E em uma viagem que eu fiz alguns anos atrás, nos pontos turísticos, tudo que eu via era pessoas tirando foto e selfie. Elas não largavam o celular um segundo. Inclusive, tinha alguns pontos que estava escrito para que as pessoas não entrassem com celular. Mesmo aquilo que o Felipe tinha feito foi intencional para ele esquecer a ex,
Se a gente só viver tirando fotos dos momentos e não vivendo esse momento, se a gente for apagar a foto ou excluir alguém dela, a gente não lembra quase nada daquilo que foi vivido. O sexto e último episódio é a grande exceção que eu falei para vocês no começo desse vídeo, que você vai precisar ter assistido ao primeiro episódio da quarta temporada para entender direito, porque é uma continuação direta. Eu tô falando do USS Callister Infinity. Esse episódio vai ser um final para a história da tripulação da Nanette, em que eles tinham sido clonados pelo Robert no outro episódio. E nessa continuação vai ser depois que eles saíram pelo buraco de minhoca e pensaram que eles morreriam e acabaria o jogo. Mas eles entraram na realidade virtual dos jogadores do mundo real. E como eles estavam presos, eles precisavam lutar pela sobrevivência contra 30 milhões de jogadores. E pessoal, esse para mim foi o melhor episódio da Black Mirror dessa temporada. Só essa história daria um filme porque ela é muito louca, ela explora realidades alternativas da consciência misturada com a tecnologia. É uma história que vai misturar ficção científica com histórias em quadrinho e é muito semelhante esteticamente com Star Trek. O USS Callister tem muitas interpretações e aborda vários temas como masculinidade tóxica e abuso de poder dentro do ambiente de trabalho e, sobretudo, sobre a bioética no uso consciente da tecnologia. A empresa Infinity estava infringindo a lei em vários aspectos ao clonar consciências de seres humanos para benefício próprio. E isso nos leva à reflexão sobre os lados negativos de novas tecnologias. Enfim, pessoal, eu achei que essa temporada está incrível. Eles conseguiram voltar à essência, que é a crítica dos perigos das tecnologias na nossa sociedade. E antes de ser lançado, eu tinha lido uma notícia que o diretor Charlie Brooker, ele havia falado que a sexta temporada ela tinha sido apelidada de Red Mirror por conta daquelas histórias de terror, mas que a sétima seria um retorno às origens. Deixa nos comentários se você já assistiu e qual foi o seu episódio favorito. Se gostou dessa review, deixa um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.